Olá, meus amados. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na última semana: oração e fé. No último encontro, nós vimos os discípulos de Jesus, ao observarem a vida de oração do seu mestre, do Filho de Deus, pediram que ele os ensinassem a orar. E Jesus não apenas ensinou a orar, como também ensinou como não se deve orar. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6. Lembrando que o foco da nossa oração é sempre Deus, né? É sempre o Pai. E nós só podemos falar com o Pai graças a um novo caminho que Ele mesmo criou através do seu amado Filho, Jesus. Ele é o caminho. A oração de fé, a oração que agrada ao Senhor, é aquela oração que sai do coração com sinceridade, uma oração que vem de um coração contrito, arrependido, convertido, um coração transformado. Isso significa um coração em obediência à sua palavra. Por favor, amados, abra a Bíblia de vocês na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Dê uma pausa e eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo, como tenho feito, os textos bíblicos que nós estamos utilizando neste devocional. 1 João, capítulo 3, versículo 21 diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por tua graça, que foi abundantemente derramada sobre nós, através do teu amado Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos enviado a única forma de podermos nos reconciliar com o Senhor. Obrigado por ter pago pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter paz com Deus. Pai, hoje nós podemos entrar diante do teu trono, diante da tua sala de glória, diante do Senhor, com confiança, para conversar com o Senhor, para abrir o nosso coração, para expor, Senhor, as nossas dificuldades, fazermos os nossos pedidos e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Paizinho, que teu Espírito Santo nos ajude neste devocional de hoje. Ajuda-nos, Pai, a entendermos como orar melhor, assim como o Senhor ensinou os seus apóstolos e discípulos quando o Senhor esteve aqui na terra. Ensina-nos também pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos ter uma vida em comunhão com o Senhor, Pai. De tudo o que precisamos, o que mais necessitamos é do Senhor em nossa vida, Pai. Que nós não sejamos filhos rebeldes que saem ao mundo e se distancia do Senhor, mas que nós sejamos filhos que querem estar na tua casa, na tua presença, sob a tua proteção, Pai, e te agradando, demonstrando o nosso amor através da obediência. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, o capítulo 3 desta primeira carta do apóstolo João
ela é muito esclarecedora. Vale a pena depois vocês lerem o capítulo inteiro. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem comigo, ou pelo WhatsApp, ou mesmo pelo YouTube, né, aos amados que não fazem parte, né, deste grupo, mas que buscam a Deus em espírito e verdade. E eu vou ter prazer, à luz das Escrituras, responder cada dúvida dos amados. Tá bem? Nos versículos 21 e 22, o apóstolo João ele está dizendo assim: se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Amados, confiança é fé. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amados, nós temos a consciência do que é certo e errado. E muitas vezes nós preferimos seguir a tradição, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, da nossa família. Parece que é muito mais confortável a gente manter tudo aquilo que nós aprendemos, mesmo que esteja desalinhado ao que Deus pede. Isso é normal do ser humano e a gente nota isso através da história, inclusive através da Bíblia, que relata a história desde o início, né? E sabendo que nós estamos fazendo algo que Deus não aprova, porque a nossa consciência nos acusa, nós não temos confiança nas nossas orações para com Deus. Não a confiança ou a fé como o Senhor Jesus pediu para que nós tivéssemos, né? Por isso nós erramos mais ainda, buscando alguém ou algo que possa interceder por nós junto a Deus, porque a nossa confiança é fraca, a nossa fé é fraca, e a nossa consciência nos acusa, dizendo: Deus não vai te ouvir, busca outro para te ajudar, para interceder. E aí a gente erra de novo, diante de Deus, né? Porque a única pessoa que pode interceder por nós junto a Deus é o próprio Deus. Eu vou explicar melhor isso para vocês, apesar de já termos conversado algumas vezes a respeito, né? Deus sempre orientou o seu povo a buscá-lo em espírito e em verdade, e confiar apenas nele. Mas o povo sempre se corrompia e buscava outros que não eram Deus, mas que eles pudessem ver, apalpar, né? E faziam com as próprias mãos deuses para que eles pudessem pedir coisas. Por quê? Porque eles sabiam no íntimo, na consciência, no coração, que eles não estavam em obediência à palavra, aos mandamentos de Deus, não com interesse de coração. Então veja que o pecado nos afasta de Deus. Vou dar um exemplo pessoal, né? Quantas vezes um filho ou uma filha veio me pedir alguma coisa, mas sem confiança. Por quê? Porque sabia que não estava merecendo, porque havia desobedecido, havia feito uma malcriação, ou não havia estudado como deveria. Enfim, alguma coisa este filho ou filha havia feito, e por isso vinha pedir com insegurança, por saber que não merecia. E às vezes eu até havia esquecido daquela falta do filho e da filha, né? Não estou falando de ninguém específico, tá? Mas para exemplificar. E eu havia esquecido, mas só de observar aquela insegurança, eu já lembrava que ele ou ela não estava mesmo merecendo aquilo que estava me pedindo. E por isso eu negava. Deus, diferente de mim, não esquece de nada. Deus sabe de tudo que nós fazemos
e de tudo que nós pensamos e de todas as intenções do nosso coração. Deus nos conhece no mais profundo íntimo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso que o salmista, ele ora assim: Senhor, sonda o meu coração e a minha mente, vê se há em mim algum caminho mau. Verifica os meus pensamentos e me ajuda a caminhar pelos caminhos eternos. Veja que o salmista, ele não confia nem nele mesmo. Senhor, às vezes eu sondo o meu próprio coração e mente e eu não encontro o erro, eu não encontro o pecado. Então, o Senhor me conhece melhor. Se o Senhor encontrar, me corrige, me conduz pelo caminho eterno. É linda a oração. Aliás, amados, Salmos é um livro de orações. Ali nós vamos encontrar as orações de Davi, de Salomão e de outros profetas, outros homens no Antigo Testamento que acabaram relatando ali as suas orações. E cada oração, ela tem uma história, né? Já já a gente vai falar sobre o Salmo 51. Né? Salmo 51, numa Bíblia protestante, talvez na Bíblia católica, Salmo 50. Mas lendo vocês vão identificar, tá bom? Que é uma oração de Davi. Mas continuando aqui, né? Então Deus veio ao mundo, né, em Cristo Jesus e cria lá o caminho, né? O caminho para se chegar ao Pai. E a gente pode perceber isso no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo também dá testemunho disso em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 7, quando ele diz: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate de muitos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Esse foi o testemunho do apóstolo Paulo. Então Jesus Cristo, Deus, veio ao mundo, se fez homem. Então ele é 100% homem, 100% Deus. Até porque o homem não poderia fazer os sinais, prodígios e milagres que Jesus fez, justamente para provar que ele era Deus. E ele vai dizer aqui, como nós vimos anteriormente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Jesus é Deus juntamente com Deus Pai. Papéis diferentes, mesma essência, mesmos atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno, cada um com um papel importante, né? E depois a gente vê que quando Jesus volta para o Pai, ele não nos deixa órfão, mas ele nos envia o Espírito Santo Deus, a terceira pessoa dessa triunidade de Deus, para habitar entre nós, na igreja e em nós, como seres humanos, né? Então Deus habita conosco, né? E a gente vai ver isso, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que está escrito assim: da mesma maneira que Jesus Cristo é nosso intercessor, portanto Deus intercedendo por nós, né? Então, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, veja que Jesus ensinou a orar, a gente não aprende a orar, e o Espírito Santo ainda intercede com gemidos inexprimíveis,
porque a gente não sabe orar como convém. E Ele nos ajuda nisso. Então, quanto mais comunhão nós tivermos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mais a gente vai conseguir orar, conversar, interagir e manter uma comunhão com Deus. Porque foi para isso que Deus nos criou, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Ele é um Deus de amor. O pecado nos afastou de Deus, mas Ele veio ao mundo nos resgatar, nos reconciliar com Ele. Aleluia! Que maravilhosa notícia! Maravilhosa, boas novas, Evangelho. Esse é o nome, né? Evangelho, pregai o Evangelho, pregai as boas novas, pregai as boas notícias de Deus. Que Ele veio ao mundo resgatar o pecador, nos perdoar, através de um sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar, para que nós, então, por amor, pudéssemos voltar ao Pai, nos afastássemos do pecado, abandonar a velha essência e então andar pelo Espírito. Que coisa linda! E é isso que eu estava dizendo. Então veja que o próprio Deus intercede por nós junto a Ele. Nas três pessoas. O Pai no trono, Jesus ao lado, o Espírito Santo em nós. Quem não quiser, não vai a Deus. Só se não quiser mesmo, amados, porque Deus fez tudo para nos reconciliar com Ele. E Ele ama o mundo, Ele ama o pecador, Ele veio pelo pecador, dos quais eu sou o pior. Eu entendo porque Paulo disse isso, E por que eu digo isso com total convicção? Porque quando eu olho para o meu irmão, eu vejo poucos pecados, eu vejo aqueles aparentes. Quando eu olho para mim, eu vejo todos os meus, todos os cometidos ao longo da vida, todos os que estão no meu coração. Eu conheço melhor a mim do que o outro. Por isso que Jesus diz, tira a trave do teu olho, aí verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Seu hipócrita, fica olhando pequenas coisas no outro e não olha quanto pecado há em ti. Era isso que Jesus estava dizendo, Continuando aqui, amados, Jesus, quando se tornou humano, ele viveu aqui entre nós, fazendo grandes sinais e milagres e provando ser ele Deus. Ele nos disse assim, em Mateus capítulo 21, versículos 21 a 22. Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, Jesus havia amaldiçoado uma figueira e ela secou, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amados, a oração com fé, a oração com confiança diante de Deus, uma oração segundo o propósito de Deus, uma oração segundo a palavra de Deus, ela é cumprida, ela é feita. Assim se fará. Jesus disse, Deus, disse isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos não apenas orar, mas a orar com fé. Portanto, amados, a oração que alcança o favor de Deus, o favor do Pai, é a oração com fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Mas como então ter fé se o nosso coração nos acusar? Amados, se nós não estivermos em obediência à palavra de Deus, nossa oração não será confiante diante do Pai. Não tem como. A nossa consciência acusa, a nossa fé diminui.
E aí nós vamos chegar ao Pai com a consciência que já diz que a gente não merece aquilo que está pedindo. Não sei se vocês lembram, Deus não abandona o filho, Deus não vai deixar faltar o necessário, mas muitas coisas que nós pedimos não alcançamos porque não merecemos, porque a desobediência que nós fazemos propositalmente, porque sabemos, conhecemos a verdade, mas não fazemos aquilo que agrada ao Pai, aquilo nos afasta da presença de Deus e nos acusa e nos faz se sentir inseguro ao pedir algo a Deus. A verdadeira fé não apenas produz obediência, como ela também produz confiança diante de Deus. Então a fé leva à obediência e a obediência nos torna confiantes diante do Pai. Então lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22, que está dizendo: e aquilo que pedimos, dele recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Existe uma condição para que a nossa oração seja uma oração de fé. E isto está pautado na obediência à sua palavra. É condicional. Quantas vezes um filho, aliás, eu já falei isso hoje, o filho vem pedir, mas não pede com segurança porque não está se sentindo merecedor. E a gente acaba realmente não atendendo, Então, o que é agradável a Deus? O que é agradável a Deus? Porque é isso que o versículo da primeira carta de João está dizendo, no capítulo 3, Fazemos aquilo que é agradável a Ele. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, relata a desobediência do rei Saul. O profeta havia dado uma ordem e Saul, primeiro rei de Israel, fez completamente diferente. Agiu por conta própria e desobedeceu uma ordem do profeta de Deus, portanto, desobedeceu a Deus. Tanto que Deus vai dizer para o profeta Samuel: não foi a você que ele desobedeceu, foi a mim. Assim como falou em relação ao povo. O povo não está negando você, está negando a mim, quando pediu um rei, Porque antes era Deus que reinava em Israel. Mas o povo começou a falar: dá-nos um rei como todos os povos têm, E Deus entendeu isso como uma rejeição a ele, Mas lá no versículo 22 e 23 de 1 Samuel, capítulo 15, está escrito assim, o profeta Samuel falando para o rei Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque o rei Saul queria fazer sacrifícios para agradar a Deus. E o profeta Samuel estava dizendo: não, você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que a obediência? De jeito nenhum. E aí ele continua no verso 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Olha que trágico, terrível, Para o rei Saul ouvir que Deus havia rejeitado ele. Interessante nesses dois versículos que Deus compara a desobediência ao não ouvir e chama isso de rebelião. Você não me ouviu. Por quê? Você falou, eu falei e você não obedeceu, então você não me ouviu. A gente fala isso, Tá vendo? Não ouviu o pai, isso que deu. Se deu mal. Isso é algo comum, E a gente vai ver que Deus chama isso de rebelião. E ainda compara a desobediência aos pecados mais graves daquele povo, Que era a feitiçaria, a idolatria e ao culto a ídolos do lar. Então, ídolos que se guardam em casa e que as pessoas confiam, oram,
se ajoelham diante e pedem coisas, como eu estava dizendo, né? O único intercessor é Deus. Então, Jesus veio justamente para acabar com essas coisas. Meu povo não vai abandonar isso. Então é melhor que eu abra um novo caminho para que eles possam vir a mim. Porque é isso que Deus sempre quis. Uma relação, um relacionamento direto de pai e filho, né? Então aqui o rei Saul rejeitou a palavra de Deus e Deus também o rejeitou e entregou o seu reino ao rei Davi. E Davi, mesmo sendo imperfeito, né, ele tinha um coração sincero diante de Deus, porque ele reconhecia o seu pecado, ele se arrependia com sinceridade, se convertia do mau caminho, né? O arrependimento verdadeiro provoca mudança, provoca transformação, conversão de caminho, né? Obediência. Já que nosso tema é oração e fé, vamos ler aqui a oração do rei Davi, depois que ele foi confrontado por Deus, através do profeta Natã, quando ele havia cometido um adultério, né, se deitou com a esposa do seu general, que estava em batalha, defendendo o seu reino. Aí ela engravidou, aí ele mentiu pro general, fez ele beber e falou, não, você está de folga, vai para casa, para esconder a gravidez, porque se o general se deitasse com a esposa, Batseba, poderia enganá-lo e ele achar que o filho era dele, né? Mas ele tentou, só que o general era tão fiel que resolveu não ir para casa. Ele falou, não, eu vou ficar sentado aqui na escadaria do palácio, porque os meus homens estão em guerra, estão lutando, e eu não acho justo eu me divertir enquanto eles estão em luta. E aí Davi deu uma ordem para colocá-lo, para um outro general, né, para colocá-lo na frente de batalha quando estivesse lutando contra um povo, soldados fortes e tal, né, para provocar a morte dele. E foi o que aconteceu. Colocaram ele lá na frente, deixaram ele morrer na frente de batalha. Então Davi praticamente ordenou a morte do marido de Batseba, né? Então eram pecados que, pela lei de Deus, naquele tempo, levavam à morte. Como leva hoje a morte espiritual, né? Mas naquele tempo era a morte física. Então Davi se arrepende. No Salmo 51, ele ora ao Senhor. E ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios,
Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amados, que oração pura diante de Deus do rei Davi. E é por isso que Deus o chama de dizer que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então agora, já caminhando mais para o final da reflexão, voltemos ali a 1 João capítulo 3, versículos 21 e 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus nos ordenou muitas coisas, mas as principais são, no versículo 23, crê no nome de Jesus, crê no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos segundo o mandamento que Jesus nos deu. A palavra de Deus dizia que nos amássemos uns aos outros como nós nos amamos. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amados, agora não era mais amar o próximo como a si mesmo, mas amar ao próximo como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Ele nos amou a ponto de morrer a nossa morte, de sofrer a nossa condenação. Ele morreu no lugar, o justo morreu no lugar de nós, pecadores. Então veja que agora não é mais um amor de irmãos, mas um amor ágape, um amor que transcende, um amor a ponto de morrer. Morrer pelo condenado, morrer pelo culpado, morrer pelo pecador. O apóstolo João, ele disse no versículo 24, 1 João 3, versículo 24, quem guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus permanece nele. E finaliza, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, isso significa que guardar os mandamentos, ou seja, obedecer sua palavra, é o sinal de que Deus permanece em nós, na bendita pessoa do Espírito Santo. Então, essa terceira pessoa da Trindade, habitando em nós, nos fortalece para que nós possamos obedecer a sua palavra. É Deus agindo em nosso favor, intercedendo por nós, para que nós possamos chegar na presença de Deus Pai, orando com fé, confiança e recebendo dele aquilo que nós pedimos. Finalizo com esses versículos. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Outro versículo. A ti, ó Deus, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Salmos 17, 6. Outro. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Isaías 55, versículo 6. Penúltimo, cheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. E, para finalizar, então, o nosso tema, oração e fé, Hebreus capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por nos orientar. Pai, não retire de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa a nossa rebeldia, perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos, Pai, a fazer aquilo que te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua palavra com entendimento, Senhor, com amor, que nós não ouçamos mais, Pai, ou não demos mais atenção às tradições que nos programaram para fazer aquilo que fazemos hoje, mas que nós busquemos com sinceridade, Paizinho, a tua palavra, a tua vontade, e possamos então, de glória em glória, irmos melhorando, nos santificando, Pai. Essa santificação que começou no momento da nossa conversão, quando fomos ali, Pai, justificados pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé, quando cremos no Teu Filho e fomos feitos filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus. Naquele momento, Pai, iniciou a nossa santificação. Pai, agora que pela Tua palavra nós possamos ser limpos, como a Tua palavra diz, Senhor, lá em João capítulo 17, versículo 17, quando o Senhor Jesus disse ao Senhor, Pai, limpa-os pela verdade, a Tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, é a verdade, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Ele é o nosso intercessor junto a Ti, Pai, e que nele nós podemos chegar confiantemente diante do Teu trono de graça, de glória. Paizinho, ajuda-nos a crer em Ti apenas, que a nossa fé e a nossa oração esteja sempre voltada para o Senhor, pois esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por este devocional. Paizinho, abençoa cada amado que ouviu esse estudo, esse devocional, este vídeo. Pai, prepara o coração de cada um, que seja como uma terra fértil, e que a Tua santa semente, que é a palavra de Deus, encontre então um solo que faça com que essa semente cresça, produza muitos frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado por Teu cuidado sobre a nossa vida. Amém. Amados, fiquem com Deus, uma semana de paz, de alegria, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.